Olá pessoal, o meu nome é Iliandro, eu sou proprietário desse estúdio. Estamos aqui realizando esse vídeo através do projeto federal de lei número 14.017, a Lei Aldir Blanc. Eu vou fazer um vídeo de forma explicativa, falando um pouco dessa produção musical. Trabalho aqui atuando mais na parte da operação técnica, né? Toda a captação, a mixagem do áudio, e eu vou dar um pouco de dicas para vocês na execução não só da gravação do live, como a parte da mixagem. Mais precisamente esse vídeo, como o próprio nome já diz, é um projeto desconstruindo uma live, né, dentro do estúdio, e eu espero falar um pouco assim, de uma maneira não muito técnica, abrangindo assim, mais um meio popular, né, a fala popular, para as pessoas que não tiverem esse conhecimento, como eu já corri atrás de estudos, de informação nessa parte técnica de áudio. Tudo que eu vejo o pessoal falando, dando de dicas, totalmente numa linguagem bem técnica. E a intenção desse vídeo é abranger um pouco da captação do áudio, mas focando mais na mixagem. Quero dar aí algumas dicas da captação do áudio. Ela vai fazer uma diferença enorme para você seguir para o próximo passo, você seguir adiante ali na cadeia do fluxo do áudio. Eu pensei em fazer assim, uma coisa muito louca aqui. Vim falando para vocês do processo todo, de trás para frente, mas eu acho que isso ficaria um pouco confuso na cabeça de vocês. O processo, ele sempre depende de um e do outro. Eu preciso começar falando um pouco da base para vocês poderem entender, se aprofundarem um pouco, desvendar aí os caminhos da parte lá da mixagem. Nós já estamos aqui num ambiente propício dentro de um estúdio, onde a gente trabalha com toda a parte de captação do áudio e da imagem. Procurar trabalhar sempre em equipe, pensando no que você poderia acarretar a equipe da imagem, por exemplo. A gente sempre pensa em fazer uma formação de palco, né, mesmo estando dentro do estúdio. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei essa câmera no meio que vocês possam entender que o público, ele está atrás das luzes. A câmera fica sempre posicionada para a frente do músico, e esse músico os músicos, né, a banda tem que interagir de uma forma como se eles estivessem se apresentando para o público. E na verdade o público é você que está aí do outro lado da tela, né? Todo o posicionamento da equipe do áudio, quando ele vai montar o seu setup, ele tem que pensar nessa parte. Não adianta eu querer montar uma bateria num outro canto da sala e ele ficar de costas para a câmera. Obviamente que não faremos isso, né? Tudo é muito, muito pensado, até na questão assim do que você poder utilizar todo o espaço. Tem que pensar que a câmera vai ter um tripé ali que possa te atrapalhar de repente de montar uma caixa, passar uma fiação. É totalmente um trabalho de equipe, tanto do pessoal da captura do áudio, tanto das imagens, e quanto aos músicos, né, a banda. Muitas das vezes os músicos não têm essa ideia de como que a gente poderia montar o setup do cenário, então a gente parte lá para aquela parte da pré-produção, né, de poder introduzir a banda, explicar um pouco do básico dela. No mais, a banda ela acaba aprendendo assim no ato da gravação ali. O pessoal por si só já entende, obviamente não vai ficar de costas para a câmera, tem que montar todo o layout ali voltado para a câmera, sempre pensar num posicionamento que um possa estar na frente do outro, conversar com o cameraman qual é a ideia dele de andar com a câmera. Aqui, por exemplo, a gente sempre deixa uma espécie de um corredor para que o cameraman possa estar ali andando com a câmera. E nisso daí você não pode colocar de repente uma caixa no meio do caminho dele, um amplificador de guitarra, algum instrumento. E se tiver de passar alguma fiação, obviamente você tem que passar ela toda bonitinha, colocar uma fitinha ali para na hora ninguém tropeçar. Às vezes acontece alguns imprevistos, inclusive. Live é
uma tremenda de uma bagunça. Tem que pensar em resolver tudo correndo na hora. De repente, se tem um cabo solto no meio do caminho ali, desliga uma câmera, desliga um ponto de energia de algum amplificador, tudo interfere. A questão é que você não pode montar onde você realmente gostaria. Você tem que se adequar a esses pontos. Começando uma mixagem de todo esse áudio, você tem que pensar nos pontos onde você vai colocar os seus instrumentos, as suas caixas, pensar num direcionamento que esse som vai, para não dar os famosos vazamentos, né? Por exemplo, um som de um amplificador de guitarra, você imagina uma banda de rock. O pessoal gosta de estourar o volume, vamos falar assim, né? Então você tem que tomar cuidado para o som da guitarra do amplificador não invadir muito o microfone do vocalista, que são as famosas sujeiras de vazamento. E isso vai comprometer totalmente lá na sua mixagem. Vocês estão me entendendo agora o porquê que eu não consigo falar do processo de trás para frente? É meio esquisito isso, né? A base é essa, você saber trabalhar em equipe. Sempre perguntar pro pessoal, vamos fazer assim, troca uma ideia, pergunta, o que você acha de montar aqui e tal, e vai trocando ideia com todos. Pessoal da equipe, da imagem, do áudio, a banda, e aí a gente pode começar a construir a parte da mixagem do áudio. Parece meio estranho, mas a mixagem ela já começa ali no gravato também. Muitos se enganam em querer fazer a captura de qualquer jeito. Igual eu expliquei o lance do vazamento, né, do amplificador de guitarra no microfone, e isso vai interferir totalmente lá na sua mixagem. Se tiver um vazamento muito grande, na hora de você for solar o canal da voz, você vai ver aquela sujeira, de repente, de excesso de agudos. Parece assim meio automático você já querer tirar esse vazamento dos agudos ali que invadiu o microfone do vocalista. Mas aí você perde aquele brilho da voz bonito que deve se ter, né? Da voz. Numa angulação que você faz com o amplificador, de direcionando o som fora do microfone do vocalista, você já está mixando. Todo esse papel da base ali do início vai te influenciar totalmente lá na mixagem. Eu vou apresentar um pouco o espaço aqui para vocês e tentar mostrar do meu caso como eu vejo de melhorias nessas questões do vazamento. Então vocês me dão licença, eu vou pegar a câmera e vou andar um pouco aqui no espaço do estúdio, demonstrar um pouco do que eu costumo fazer. Lembrando que esse é um espaço totalmente apto, né, a fazer as gravações, onde a gente tem um tratamento acústico de absorções, de difusores, onde isso tudo ajuda a direcionar o som de uma maneira que ele não possa voltar. Tem que se atentar também que às vezes você coloca um amplificador de guitarra totalmente ao contrário do microfone do vocalista, mas a onda sonora está batendo na parede e voltando para o microfone. Então tem que se atentar muito a isso. Se você estiver fazendo num local aberto, maravilha, o som vai embora, não volta mais. Mas se você estiver trabalhando num local fechado, você tem que se atentar muito a isso. E se você não tiver o tratamento devido, né, o ambiente para melhorias da sua captação, é o famoso se virar nos 30. A gente tenta fazer dentro do possível. Como o próprio título desse vídeo está falando, é desconstruindo uma mixagem, é para abordar algumas técnicas que vocês podem amenizar a parte ruim do áudio, das questões desse vazamento. Então, independente se você tem um tratamento acústico ou não, sempre tem um jeitinho de você conseguir fazer umas melhorias diminuindo a parte ruim da captação do áudio. Isso vai influenciar totalmente lá na mixagem. Eu acho que eu já falei isso umas 30 vezes, né? Então, vocês dão licença, eu vou pegar a câmera e vou mostrar um pouco do espaço aqui do meu estúdio, onde eu já tenho ele há 14 anos. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês é um pouco de experiência. Tudo vem um tanto bom da experiência. Conhecimento técnico, aulas sempre é bom, ajuda muito sim. Os anos trabalhando, né, a convivência, a experiência, ela fala muito. A gente pensa que o púlpito ele está por detrás das luzes, onde nesse mesmo
corredor local aqui das luzes, a gente deixa um espaço para o cameraman, correto? Eu vou citar um exemplo aqui, começando dessa caixa, por exemplo. O vocalista geralmente ele fica no meio da sala, né? Se for pensar assim, vamos pensar numa banda de pop rock aqui, vamos simular essa situação. Essa caixa, ela está totalmente direcionada às costas de onde iria ficar o microfone do vocalista. Isso é muito bom. Diferente se a caixa tivesse posicionada aqui nesse chão, vou colocar o banco aqui de exemplo, e se ela tivesse angulada dessa mesma posição, ela iria invadir totalmente o microfone do vocalista, né? Então ali não seria um ponto legal para a gente colocar um amplificador de guitarra onde ele trabalha numas frequências iguais a de uma voz, região média ali. Então isso não seria um ponto legal para se colocar. Por isso que eu coloco eles aqui no chão, ó. Tenho este, o monitor de voz também, o vocalista, mesma coisa, entendeu? Sempre direcionado para as costas do microfone. Vamos falar que eu tenho um outro back vocal aqui nesse canto, nesse outro canto aqui onde eu tinha colocado o banco. Vamos falar que vai ficar um outro back vocal do baixista. Esse é um amplificador do baixo, certo? E falando do amplificador do baixo, você vai falar assim, mas ele também está direcionado para onde iria ficar o microfone do vocalista. Tá, mas no pior da situação, ele não trabalha nas mesmas frequências da voz da voz principal, de todas as vozes, aliás. E essa caixa nem está tão angulada a ponto de invadir o microfone do vocalista. No meu caso aqui, foi o melhor ponto que eu me encontrei para poder colocar essa caixa. Temos uma outra também que é de teclado, que é o mesmo caso, não invade muito a região das regiões de frequência da voz do vocalista, né? Independente se é homem, se é mulher. Vai pegar um pouco, vai captar? Vai sim, mas não vai tanto como um amplificador de guitarra. Olha, nesse caso aqui temos também a bateria, que está logo atrás do microfone do vocalista. É uma bomba. Mas no caso da bateria não tenho muito o que eu fazer, em questão que eu falei do layout, né, da live, do mapeamento. Eu poderia colocar ela deste lado, como a gente já colocou em algumas lives nossas aqui, deste outro lado, mas vai se encontrar bem de frente com o microfone também dos vocalistas. E aí vem aquela sobra de pratos, né, de excesso, de agudo. Isso é muito complicado. Depois ali na tela do computador, eu vou explicar, passar um macetinho de uma ferramenta que se chama Gate Expander. Ela ajuda a dar uma eliminada boa nas questões dos vazamentos. Ele corta o sinal quando não está entrando um sinal principal nele, né? No caso a voz do vocalista, certo? Então eu vou encerrar essa parte do vídeo por aqui e vamos lá para a tela do computador, onde eu vou exemplificar, por exemplo, essa parte dessa ferramenta que eu citei, o Gate Expander. Então essa parte de vazamentos, você consegue eliminar ela, uma boa parte dela, só do posicionamento do pessoal das caixas dentro da sala. Pensar em posicionar um amplificador de guitarra, alguma coisa assim, ao contrário da fonte, né, que vai captar ali. Um exemplo que eu estou sempre citando aqui é do vocalista, né, do microfone do vocalista, onde ele vai captar a sala inteirinha. Estou citando esse exemplo que é o mais complicado de todos, onde a gente tem muito vazamento dos pratos da bateria e do som de guitarra. Eu não sei por que os guitarristas são todos tarados por som alto. Aí fica essa briga aí das captação e dos vazamentos, né, que a gente chama. Então vou parar esse vídeo por aqui. Vamos lá para a tela do computador, onde eu vou falar um pouco técnicas onde a gente pode tirar essa parte do vazamento da captação. E aí a gente vai poder adentrar um pouco mais a parte da mixagem, sim, né? Os controles dos volumes, de timbres e tudo mais.
A vantagem que temos de querer gravar uma live dentro de um ambiente propício, ou seja, um estúdio musical, né? É você poder contar com a parte acústica, todo esse tratamento acústico de painéis de absorção, como eu expliquei, né? Ele ajuda o som não refletir. Você pode direcionar um amplificador, uma parede que contém mais absorção, e esse som não terá tanta volta, não terá tanta reflexão. E com isso com essa sala toda tratada, esse estúdio tratado, digamos que você já tem um som 50% pronto para a sua mixagem. E você já vai estar captando um som pronto, apto, né, adequado para a hora da sua mixagem. Você não precisar de fazer tantos ajustes. Eu vou mostrar a diferença de um ambiente tratado com um outro ambiente não tratado. Ó, estamos na copa cozinha aqui do estúdio e vocês já podem notar a diferença da minha voz, né? Já se encontra com uma voz com reverb, com eco. Então você imagina fazermos uma captação de uma voz como essa minha que vocês estão escutando, com toda essa reverberação, eco. Isso não é nada bom. Vamos encaminhando aqui para uma outra sala do estúdio, onde tem um tratamento acústico também, e vocês já podem notar que minha voz já deu uma secada, né? Uma diferença enorme lá da cozinha. Aproveitando aqui, nós temos um setup mais antigo, digamos assim, umas caixas convencionais de ambiente de sala de casa mesmo. E é sempre bom você estar conferindo a sua mixagem nesses sons, onde a maioria do público irá escutar, né, o áudio da sua live. A vantagem de você querer gravar uma live dentro de um estúdio também, mais uma vez, é você contar com a sala de mixagem, onde teremos toda a monitoração do som gravado. Já é uma sala com um tratamento acústico também, uma sala toda apta para podermos fazer a monitoração do áudio que vem lá da sala de gravação. Aqui podemos conferir todo o áudio, fazer alguns ajustes. Na captação já podemos fazer alguns ajustes, cortes de frequência com alguns próprios equipamentos analógicos antes de querermos mandar para o nosso programa de gravação de áudio. Bom, pessoal, agora estamos diante da tela do computador, né? Como eu havia dito. Aqui que nós vamos começar a parte da nossa mixagem. Eu já expliquei daquela base de todos os recursos de melhorias que a gente pode fazer antes de virmos para a mixagem. Os ajustes de angulação dos amplificadores de guitarra, por exemplo, no microfone da voz, tudo aquilo que eu falei já foi muito bem tratado, né? Os amplificadores direcionados, levando em consideração que foi gravado num ambiente propício, numa sala de um estúdio de gravação, cuja já tem o seu tratamento acústico. E eu vou demonstrar aqui aquela dicasinha que eu falei do Gate Expander. É esse caboquinho aqui, onde a gente vai ter os ajustes. Quanto mais a gente vai para a direita, mais nós vamos conseguindo cortar o fundo musical, né? A banda, toda aquela massa sonora não vem da voz do vocalista. Então, eu vou exemplificar aqui agora para vocês. Eu já tô com o meu canal da voz do vocalista solado, não vou soltar a banda inteira aqui para vocês, para a gente exatamente poder ver todo aquele vazamento. Lembrando que nós aqui já temos alguns cortes finos que eu já fiz da equalização. Eu vou atenuar ele para vocês e ver todo o tratamento que eu já fiz na voz, mesmo antes do gate, tá? Tirando aquelas frequências indesejáveis. Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Revela o segredo existente na memória. Estão escutando a frequência? Vou aqui chata, andando, caminhando pela vida. Quase um assovio, né? Quero te encontrar sonhando. Essa foi uma frequência que eu achei. Sempre em cada esquina. Temos outro aqui. Vivo a embalar e dançar em plena multidão.
De amor explode a paixão, meu coração, iniciando um pouco no não grave. vou deixar. São informações também que eu não necessitei da voz, tá? Temos uma outra configuração de uma equalização. Ela já é mais artística, não é tanto um pente fino. Eu vou desabilitar todos eles aqui para vocês no decorrer do canto e vocês vão analisando aí. Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Revelo. Essa configuração agora é sem tratamento algum. Eu vou até tirar o reverb com delay e vou tirar uma outra correção que eu fiz lá do master. Vamos ouvir? Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Revelo o segredo existente na memória. Agora eu vou ligando todos os plugins. Vou aqui andando com as correções, caminhando pela vida. Quero te encontrar sonhando. Já vou mostrar o gate aqui pra gente já ir exemplificando pela cadeia, vai ficar melhor. Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Revelo o segredo existente na memória. Vejo que quando ele não canta, toda aquela massa, o fundo musical da banda some. É claro que temos alguns outros parâmetros aqui de regulagem, né? Que o plugin não disponibiliza. Eu já fiz alguns cortes. Vamos escutar um pouco. Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Revelo o segredo existente na memória. Vou aqui andando, caminhando pela vida. Quero te encontrar sonhando, sempre em cada esquina. Então temos vários parâmetros para alguns recursos, né? Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Revelo o segredo existente na memória. Vou aqui andando. E agora sim, seguindo a cadeia, que eu já demonstrei esse exemplo do Gate Expander, né? Como a gente consegue limpar mais o som quando o vocalista não canta. Lembrando mais uma vez que eu já fiz essa limpeza do captado lá, viu, pessoal? Vamos dar sequência aqui, vamos com o compressor. Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Uma outra correção de pente fino também. Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Revelo o segredo existente na memória. Vou aqui andando, caminhando pela vida. Quero te encontrar sonhando, sempre em cada esquina. Vivo a embalar e dançar em plena multidão. De amor explode a paixão, meu coração. Não vou deixar, vou me revelar pra esse amor. Isso tudo são frequências indesejáveis. Já da configuração para a voz do vocalista, né? Consecutivamente elimina os ruídos de vazamento também. E aí a gente vem com um outro equalizador que já é mais uma configuração, uma equalização artística, né? Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Revelo o segredo existente na memória. Vou aqui andando, caminhando pela vida.
Quero te encontrar sonhando, sempre em cada esquina. E seguindo com um outro compressor. Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Revela o segredo existente. Quero te encontrar sonhando, sempre em cada esquina. Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Revela o segredo existente na memória. Vou aqui andando, caminhando pela vida. Quero te encontrar sonhando, sempre em cada esquina. Vivo a embalar e dançar em plena. Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Revela o segredo existente na memória. Vou aqui andando. Pessoal, eu queria dar uma outra dica aqui agora em relação às falas do vocalista, né? De uma música para outra ali, ele vai falar de um patrocinador, vai mandar um abraço para a turma. Só que no meio da música nós inserimos um reverb na voz e um delay, de acordo com o tempo da música, né? Mas isso na fala, de repente, não é tão interessante. Eu vou soltar aqui já do finalzinho da música, logo em seguida ele já vem com uma fala ali, e aí eu vou exemplificar aqui para vocês. Astral Total, estamos aqui, projeto sensacional, Estúdio P Music convida. Queria agradecer demais todo mundo que está aí, ligadão, ao vivo pelas ondas internacionais da internet. Sucesso total, agradecer também nossos parceiros. Então percebemos aqui que a gente escuta toda aquela massa do reverb, do delay. Então seria muito legal a gente tirar isso durante as falas, né? Ficar esperto ali, ligado do intervalo de uma música para outra, e a gente diminuir esse excesso de reverb e delay que temos na voz. Eu vou colocar um reverb exagerado aqui para vocês entenderem melhor. Astral Total, estamos aqui, projeto sensacional, Estúdio P Music convida. Queria agradecer demais todo mundo que está aí, ligadão, ao vivo pelas ondas internacionais. Na música, a gente coloca mais ou menos aqui no parâmetro 10. Eu achei legal, mas para a hora da fala não fica tão legal esse reverb exagerado. Então, manualmente, a gente tira. O delay, eu já gosto de cortar ele 100% mesmo. Vou colocar um delay exagerado para vocês entenderem do que se trata. Astral Total, estamos aqui, projeto sensacional, Estúdio P Music convida. Queria agradecer demais todo mundo que está aí, ligadão. Parece até uma voz duplicada, né? Obviamente eu exagerei aqui, né? Até na música não vai tão evidente assim, mas nessas horas da fala seria legal a gente cortar. Então já vou exemplificar aqui com o reverb mais baixo e com o delay totalmente cortado. Teremos esse resultado. Astral Total, estamos aqui, projeto sensacional, Estúdio P Music convida. Queria agradecer demais todo mundo que está aí, ligado. Fica bem mais audível, né? Essa é a hora ali que ele vai mandar um abraço pro pessoal, pro fulano lá, que vai falar do patrocinador, né? Que é importantíssimo. Então, teremos de ter a voz dele bem audível. Exagero de reverb e delay talvez não seja tão legal. Então a dica é essa, ficar de olho ali do intervalo de uma música a outra. Ao perceber que o vocalista vai fazer uma fala, a gente corta todos esses parâmetros. Do reverb a gente pode até deixar uma pitadinha, mas do delay é interessante. E eu gosto pelo menos de cortar 100%. A voz fica bem mais audível. Essa foi mais uma dica. Uma outra dica que eu posso dar para o pessoal aqui, quem já trabalha com softwares de gravações, a gente está sempre lidando com esse tal de buffer size aqui, né?
todos sabemos que quanto menos sampler que a gente coloca do buffer size, né? Mas vai exigir do processamento do computador. E com isso a gente não consegue inserir vários plugins, né? Como a gente gostaria. Muitos deles ainda são pesados, né? Então você tem um alto risco aí de você ter um travamento do seu computador, né? Eu sugiro a gente estar usando mais plugins nativos mesmo. Eles não usufruem tanto do processamento do computador, né? Não querer forçar muito a máquina. É bom a gente sempre estar controlando, né? O que está consumindo de CPU, de memória do seu computador, para a gente não acarretar aí um problema aí de um travamento. Aí que eu digo, né? Mais uma vez, a gente já está mixando desde lá do início do gravado. A gente já ter um local todo adequado, sua acústica adequada, cuidar de todos esses vazamentos. E isso vai acarretar na sua hora que da mixagem você já ter um som mais pronto, onde a gente não precisa utilizar tanto do processamento do computador. Essa tela que nós estamos vendo já foi uma live gravada, tá joia? Eu tô cuidando aqui agora na parte de edição, então vocês estão vendo até muitos plugins exagerados, né? Meu Buzz Mix, né? Que eu gosto de chamar ele assim, e na minha master, mas numa live ao vivo nós não podemos correr esse risco do computador dar aquela travada, né? Isso para quem não tem um computador tão bom. Se você tem uma super máquina aí, mesmo assim, é bom você estar sempre monitorando o seu sistema aí, seu CPU, suas memórias, para não acarretar um travamento. Pessoal, esse foi mais um vídeo gravado desconstruindo uma mixagem de uma live. Esse projeto do edital emergencial baseado na Lei Federal 14.017, conhecido como a Lei Aldir Blanc. Obrigado a todos aí, espero que tenham gostado, assistido até o final. Abraço a todos.